Meus prezados irmãos, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, estamos aqui mais uma vez nessa manhã para transmitirmos a Escola Bíblica Dominical. Queremos convidar você para estar conosco, para que Deus assim possa abençoar a tua vida através da Palavra de Deus. Estamos aqui com o evangelista Elias Júnior, meu filho. Nós estaremos trabalhando com os irmãos da Escola Bíblica, o estudo da palavra, da Escola Bíblica nesta manhã. Ore conosco em nome de Jesus. Senhor meu Deus, queremos te agradecer por esta oportunidade, estarmos na tua presença mais uma vez. Esteja conosco, Senhor, nos instrua através do teu Espírito, nos orienta. Esta palavra nesta manhã alcance a vida dos teus filhos, que estarão conosco, que estarão ouvindo, que estarão assistindo, que estarão participando, também adorando a Ti nesta manhã. Fica conosco, nos dá vitória, em nome de Jesus. A lição hoje, queridos, é de número 10, dia 7 de junho de 2020. O tema da nossa lição vai falar sobre a intercessão pelos Efésios. O texto áureo diz que, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Louvado seja o nome de Jesus. A verdade prática diz que devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe da nossa escola bíblica desta manhã está registrada no capítulo 3, do verso 14 ao 21. Eu vou fazer a leitura e você acompanha a leitura da palavra de Deus nesta manhã. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que há em nós, que em nós opera. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de entrarmos aqui no estudo da palavra, eu quero louvar a Deus essa manhã, Peço você que esteja conosco, aí participando conosco desta abençoada Escola Bíblica Dominical. Deus vai falar conosco de alguma forma e nós convidamos você para estar aí participando conosco. Você que está chegando, eu quero te fazer um pedido, compartilha aí com teu irmão, através da rede social, para que ele possa também vir a assistir conosco esta abençoada Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Quero cumprimentar o pastor Cleiderson, lá do Rio de Janeiro, meu irmão, meu amigo, congregou conosco lá em Aracuí. De vez em quando eu estou aqui assistindo as suas lives. Irmã Ludinéia, a paz do Senhor. Está dando a paz do Senhor para todos.
Estão chegando os irmãos. Meu amigo querido pastor, ou irmão, estou profetizando para você, Tiago Rodrigues, que a graça do Senhor e a paz estejam com você e a sua família, que vocês possam compartilhar conosco nesta manhã para que outras pessoas sejam alcançadas pelo estudo da palavra de Deus, em nome de Jesus. Só vou cantar uma música aqui, para nós começarmos a nossa escola bíblica, e o Júnior estará ministrando a palavra de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há barreiras, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há ferrolhos, nem portas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas que fiquem de pé diante de nós. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui convidar minha esposa, irmã Deusimar, né? Ela vai orar para que o Elias Júnior comece a ministrar a palavra de Deus nesta manhã da Escola Bíblica Dominical. Quero convidar Deusimar, né, para ela vir aqui fazer esta oração. Em nome de Jesus. Aguarde um pouquinho, que quando a gente está em casa, né, a gente fica acomodado, tranquilo. Uma hora vemos um pouquinho, não vemos, mas ela estará orando, né, nessa manhã. Quero dar para o Senhor nossa prima Betinha, que está lá no Rio de Janeiro, assistindo a nossa Escola Bíblica Dominical. E convidamos, compartilha aí, Betinho, para que nossos irmãos, nossos amigos possam estar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Eu vou levantar só um pouquinho para que a Deusmar possa também fazer uma oração, para que começamos então o estudo da palavra de Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, com um bom dia, que Deus possa nos abençoar, que possamos aprender da sua palavra nessa manhã. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da tua presença, bendizendo o teu nome, te adorando, aleluia, porque Deus, só tu és Deus, aleluia. A tua palavra, Senhor, que vai ser explanada, ministrada nesta manhã, nós precisamos aprender ainda mais. Uma palavra falando de intercessão, de oração, falando de amor, Pai amado, tudo que precisamos nesses últimos dias. Deus Santo e Poderoso, abençoa, ajuda e dá vitória a todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Em nome de Jesus, amém. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã. Que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar de uma forma grande. Estamos aqui para estarmos lecionando a lição da nossa EBD, nossa Escola Dominical, lição de número 10. Você que está na sua casa, você que está aí no seu, de repente, no seu lar, no seu trabalho, onde é que você esteja que está nos acompanhando aí, receba a paz de Cristo no seu coração. E os irmãos da igreja, da Assembleia de Deus, Ministério Castelo, que estão aí, Deus abençoe a todos. De repente estão aí de posse da revista, estão com a sua revista em mão. Nós estaremos aprendendo 10, lição 10, 7 de junho de 2020, a intercessão pelos Efésios. Vamos aprender um pouco hoje sobre oração, né? Sobre busca em oração, falar com o Senhor em oração, sobre buscar a presença de Deus, os seus propósitos, né? Vamos abordar um pouco desse tema. Paulo que deixou um exemplo para nós, que ele orava pelas igrejas, pela igreja de Efésios. Paulo, ele escreve a carta aos Efésios enquanto ele estava preso em Roma. Ele preso em Roma, ele vê a necessidade de escrever para essa igreja. Ele foi lá em Efésios, em uma das suas viagens missionárias, pregou a palavra do Senhor naquela cidade, uma cidade que era grande, uma cidade rica, porém muito idólatra. Uma cidade que vivia jogada no pecado, e Deus ali, através da vida do apóstolo Paulo, fez um grande avivamento. Ali tinha um templo, ali tinha um local onde as pessoas, os habitantes de Éfeso, eles iam adorar a uma deusa chamada Diana. Eles iam para lá e adoravam ela, cultuavam a ela. Uma idolatria, pecado dominava naquele local, e os cultos eram cultos
cheios de pecado, com toda sorte de pecado, práticas pecaminosas. É até difícil detalhar um pouco sobre isso, mas quando Paulo chega ali, que ele começa a pregar, a Bíblia vai dizer que, lá no livro de Atos, os habitantes de Efésio ali tinha muitos mágicos, feiticeiros, eles começaram a queimar os seus livros de mágica e declarar que Jesus era o Senhor. Então ali Paulo funda uma igreja. E no momento que ele não estava com a igreja, que ele estava preso, ele vai escrever uma carta, vê a necessidade, o Espírito Santo vai inspirar ele para escrever para aqueles crentes ali. E no capítulo 3, ele vai falar sobre a intercessão. Ele orava pela igreja de Efésio, orava pelos irmãos que estavam ali. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso nesta manhã. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Você está com sua revista, abre aí, lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Texto áureo diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Aqui Paulo está dizendo, por causa disso, por causa de vocês, por causa da igreja, eu estou buscando a presença do Senhor de joelhos através da oração. Eu aprendo aqui que oração tem que ter propósito. Oração, ela tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. Você tem que ter propósito de orar. Você tem que ter objetivo de buscar a presença do Senhor. Verdade prática, devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Essa lição vai nos chamar a atenção sobre pedir a Deus em prol do povo, em prol dos amigos, em prol dos irmãos da igreja, né, como objetivo para que eles possam ter força na presença do Espírito Santo de Deus, possam ter estrutura espiritual na sua vida. Leitura bíblica em classe, Efésios 3, 14 e 21. Você já leu? A leitura bíblica em classe já foi lida, então vamos lá para a introdução. Eu vou estar lendo, os irmãos me acompanham aí, você que está na sua revista, me acompanha, eu vou estar lendo. E assim a gente vai discorrendo o assunto, comentando, ministrando, lecionando para os irmãos nesta manhã. Amém? Introdução diz assim: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Então vamos aprender um pouco sobre a oração intercessória. Oração pelos nossos irmãos, oração pelos amigos. E aqui, o apóstolo Paulo, nós vemos o exemplo dele orando pela igreja, pelos Efésios, pelos irmãos, pelos crentes que estavam ali. Por quê? Porque todo momento a gente tem que buscar a presença do Senhor. O nosso costume, nós temos por costume, quando vamos orar, né? Eu falo de mim particularmente, eu gosto sempre de estar pedindo perdão ao Senhor na oração ali do Pai Nosso. O Jesus ele vai dar como se fosse um exemplo, um esqueleto de uma oração montada. E eu sempre gostei de me nortear por ali. Eu sempre gosto de pedir perdão. A gente, todo momento, tem que pedir perdão a Deus nas nossas orações. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos perdoa de todo pecado, nos limpa. Na verdade, o sangue nos limpa, nos purifica de todo pecado. Pedir ao Senhor, clamar por Ele, para que mais uma vez possa nos livrar de todo mal, de todo pecado, né? Eu sempre agradeço nas minhas orações, sempre gosto de agradecer, né? E toda oração que eu procuro fazer, eu procuro adorar o nome do Senhor. Quando eu faço essas três coisas, eu entro, né, naquela área, né, no momento ali de intercessão, de pedidos. E na maioria das vezes, se formos ser sinceros, na maioria das vezes nós temos o costume de pedir bens materiais, que Deus abra as portas, que Deus faça por nós, pedimos saúde. Muitas das vezes, se vamos falar, 99% das vezes a gente sempre pede para nós, em prol de nós ou da nossa família, né, filho, esposa, né, quem está mais próximo a gente tem um costume de pedir, e muitas vezes esquecemos da igreja de Cristo, da igreja que congregamos, dos irmãos que estão do nosso lado, os novos convertidos, pessoas que estão precisando de força. Então nós devemos nos colocar na posição de intercessores, assim como o apóstolo Paulo foi,
pediu pela igreja, nós também devemos fazer isso e interceder pelo nosso próximo. Amém? Vamos prosseguir aqui. Primeiro tópico, corroborados com o poder do Espírito. Corroborados com o poder do Espírito. Aleluia. Diz assim, o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. O poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Subtópico diz assim, as riquezas da sua glória. Vou estar lendo aqui, subtópicos, irmãos. Me acompanha aí nessa leitura. Diz assim, Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas da sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Amados, Paulo aqui, na sua oração, em prol da igreja, em prol dos crentes ali de Efésios, enquanto ele estava em Roma preso, ele continuava nas suas orações, sempre lembrando da igreja aos Efésios. O autor ele vai pontuar aqui 4 pontos nessa descrição aqui, nesse comentário que ele faz, o autor da revista. Ele vai pontuar 4 pontos que vai nos chamar a atenção acerca da oração de Paulo, acerca do que Paulo escreveu na sua carta para a igreja. E um dos seus pedidos foi, seja fortalecida com poder. Ele vai pedir força para a igreja com poder. Para a igreja ser fortalecida. Para a igreja ter fortalecimento, ter fortaleza. Para a igreja não vir a cair, a esmorecer, devido aos problemas e às debilidades que a vida tem. Ele pede força para a igreja. Por quê? Porque o crente vive numa caminhada. E é uma caminhada difícil, pesada, né? Uma caminhada que vamos encarar, vamos nos deparar com coisas diversas, adversidades, problemas, dificuldades, né? E para a gente vencer, para a gente romper, para a gente prosseguir e chegar até o final, nós precisamos de força. E o apóstolo fala que a igreja deve ser fortalecida com poder. Por quê? Porque existem inimigos. E eu não falo inimigo que é o nosso próximo, que é o nosso irmão, que é alguém que te entristeceu, nada disso. O nosso inimigo é o diabo. Lá na própria carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai falar que a nossa luta, a nossa batalha não é nem contra a carne e nem contra a sangue. Quando ele fala carne e sangue, ele está falando sobre pessoas, apontando de uma maneira horizontal para o nosso próximo. Mas é contra as hostes, potestades e principados, ou seja, contra as forças do inferno, contra as forças do diabo. E ele vai tentar contra a nossa vida. Então precisamos ter força e poder. Isso só vem com oração. Para o crente ter força para superar, para prosseguir, né, para não viver. Tem muito crente que às vezes ele para com uma afronta do diabo. Para você ter força, para você superar isso, a igreja precisa ter poder. A igreja precisa de poder. Poder que eu falo é você muitas vezes se deparar com uma situação difícil, uma situação complicada, você clamar o sangue de Jesus e aquilo ir embora da sua vida e você ter força para prosseguir. Eu não falo de força, não falo de força física. Não estou falando aqui de que o crente tem que ser forte, tem que ter, como podemos dizer, e ter uma força no seu corpo físico, mas eu estou falando de força espiritual. Nós precisamos estar fortalecidos. Segunda coisa que o apóstolo pede em prol da igreja é que ela seja habitada por Cristo. Habitar fala de morar. Ele está dizendo que Jesus deve morar em nosso meio, ou seja, devemos a todo tempo ter a presença da pessoa bendita de Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é Ele quem vai nos guiar, é Ele quem vai nos ajudar, é Ele que vai nos levantar nos momentos difíceis. Nós devemos ter a presença. O primordial, o mais importante na nossa vida espiritual é termos a presença do Espírito Santo de Deus.
Jesus, quando estava para subir ao céu, ele vai dizer para os discípulos: olha, eu vou ao Pai, mas eu rogarei que ele mande o outro consolador. A caminhada com Jesus, os discípulos com Cristo, eles viram coisas maravilhosas, milagres, né? Viram o agir de Deus de uma forma tremenda. Imagine agora Jesus trazendo um discurso de despedida, né? No João 14 ali, né? E ele deixa claro, olha, eu enviarei o outro. A palavra outro ali, do grego allos, quer dizer semelhante, igual. O que um fez, o outro faz. A forma que um agiu, o outro vai agir. Então aqui, Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo de Deus, ele vai acompanhar vocês. Eu dei força para vocês, o Espírito Santo vai dar. Eu fiz milagre na vida de vocês, o Espírito Santo vai fazer. Eu teve momentos que vocês estavam mal, que eu resgatei vocês de um momento difícil, o Espírito Santo vai ter poder para fazer isso. Então ele tem que habitar em nosso meio para que a igreja possa ter força, possa continuar prosseguindo. E a terceira coisa é que compreenda o amor de quem? O amor divino, o amor de Deus para conosco. Quando eu compreendo que Deus me ama, a Bíblia nos coloca na posição de filhos de Deus. Filhos. Então, Deus, o nosso Pai, que nos ama. Quando eu compreendo esse amor, uma coisa que devemos entender é o seguinte, que o filho sempre vai querer, sempre vai ter desejo, sempre vai sonhar. Só que melhor do que o filho para saber o que é bom para ele é o seu pai. O pai sempre sabe o que é melhor para o filho na hora certa. E toda vez que o filho tem algo no momento errado, ele sempre vai ter problemas. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que o filho pródigo pediu algo ao seu pai, e o seu pai lhe concedeu, mas ele não estava preparado para receber aquilo. Então, o filho ele deve entender o quê? Entender o amor do pai. Tem coisas que não estão acontecendo. Tem coisas que não estamos tendo resposta. Tem coisas que é melhor que o Senhor não nos responda para que a gente não possa se afastar da presença dele. E como que eu compreendo isso? Quando eu compreendo o amor de Deus para comigo. Porque Deus quer o melhor para mim. E ele sabe, se ele me conceder determinado tipo de coisa, ele sabe que eu posso vir a me corromper com aquilo que talvez eu estou pedindo. Então, eu costumo fazer uma oração a Deus e pedir para que o Senhor afaste de mim tudo aquilo que não é para mim. Porque muitas vezes a gente pede determinado tipo de coisa e eu falo, Deus, se isso não for para mim, não deixa nem chegar. Fecha a porta, tira do meu coração, porque eu quero entender o seu amor para comigo, que sabe o que é melhor para a minha vida. Então, os crentes de Efésios precisavam compreender isso, entender que Deus amava eles acima de todas as coisas e sabia o que era melhor para a vida deles. E em quarto lugar, Paulo também vai pedir sobre o desenvolvimento espiritual. A igreja precisa desenvolver. A igreja de Jesus, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer. Só vamos amadurecer na presença de Cristo com o conhecimento da palavra, através da oração, buscando a face do Senhor. Quando estamos numa caminhada, nós devemos entender que precisamos crescer. É por isso que o apóstolo Pedro vai falar lá na sua carta. Devemos crescer na graça e no conhecimento. Na própria carta aqui de Efésios, Paulo vai chamar a atenção da igreja que a igreja deve crescer até alcançar a estatura. Estatura fala de tamanho, mas aqui é tamanho espiritual. Então, o crente ele precisa de amadurecimento espiritual. Precisamos crescer. Não devemos ficar somente ali com aquelas atitudes de quando a gente começou a caminhar, mas a gente tem que prosseguir, avançar, e só avança quem muitas vezes deixa para trás alguma coisa, como Paulo falou lá em Filipenses 3. Então precisamos nos desenvolver espiritualmente. Existe um pensamento de alguns cristãos, de alguns crentes, que só deve estudar a Bíblia quem prega, só deve estudar a Bíblia quem canta, só deve estudar a Bíblia quem tem um ministério. Quem não tem ministério, não tem oportunidade de pregar, de repente a pessoa às vezes talvez não vai exercer um ministério ali de pregação, de louvor, né? Mas você precisa conhecer a Bíblia, que o conhecimento bíblico ele vai trazer crescimento, vai trazer força, vai trazer amadurecimento para a sua alma, para a sua vida, né? Você deve buscar a presença de Deus em oração, no momento que você puder, na madrugada, antes de você estar se deitando em todo momento, quando você puder, você deve orar assim ao Senhor. Porque você é um servo de Deus e você precisa
desenvolver a sua vida espiritual. E quando alguém precisar de uma palavra sua, eu não prego na igreja, eu não tenho ministério, eu não tenho chamada para ministério nenhum. Você tem uma chamada sim, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E eu só vou conseguir ter essa maturidade a partir do momento que eu estou envolvido com a palavra de Deus e na presença do Espírito Santo, na oração. Então nós devemos sim sempre estar procurando se desenvolver. E essa era a oração do apóstolo, amadurecer. Ele fundou a igreja, tinha ali crentes, né, alguns começando, outros já com certo tempo de caminho. Essa igreja precisa crescer. Então o autor vai pontuar esses 4 pontos aí da oração do apóstolo Paulo. A igreja deve ser fortalecida com poder, a igreja deve ser habitada por Cristo, né? A igreja deve compreender o amor divino e a igreja deve se desenvolver espiritualmente, amadurecer na presença de Deus, né? E como que Paulo vai suplicar isso? Paulo vai pedir a Deus e vai deixar algo bem claro. Deus, através das riquezas da sua glória. Paulo sabia que Deus ele era riquíssimo, mas essa riqueza não era uma riqueza material. Lá no livro de Ageu vai falar que o nosso Deus ele é dono do ouro e da prata. Só que aqui Paulo não está suplicando por riqueza. Paulo não está suplicando por bens materiais. Paulo está suplicando por coisas espirituais, que é mais importante do que bens materiais. Sabe por quê? Porque tudo que vai acabar. Nós precisamos, queremos, nos alegramos quando podemos possuir certos tipos de coisa, mas mais importante do que isso é as riquezas da glória de Deus, a presença de Deus. Temos o agir de Deus na nossa vida, temos Deus nos acompanhando, Deus nos fortalecendo para sobrevivermos na presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Segundo subtópico aí, fortalecidos com poder. Nós estaremos prosseguindo aí. Glórias a Deus. Deus abençoe todos os irmãos que estão aí nos assistindo. Nós estamos aqui indo para o próximo fortalecidos em poder. Nos acompanhe aí com a sua revista, né? Ou talvez lendo aí junto conosco. Vamos lá? Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Então, quando Paulo, eu falei no primeiro tópico, quando Paulo fala que a igreja deve ser fortalecida em poder, Paulo está dizendo que a igreja ela deve ser corroborada, ou seja, a igreja ela está sendo corroborada com a pessoa do Espírito Santo de Deus no seu interior. Deixa eu te explicar. Primeiro, a palavra corroborado quer dizer confirmar uma palavra, confirmar é um dito, né? Aquilo que confirma, aquilo que sela, aquilo que dá a confirmação. Então, Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo ele habita dentro de nós. E ele pede para que a igreja seja fortalecida no Espírito Santo, ou seja, ele está pedindo para que a igreja possa entender que o melhor é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O melhor é deixar o Espírito Santo falar no nosso coração. Vou te dar um exemplo. Já viu quando você quer fazer alguma coisa? Glória a Deus. Você quer falar alguma coisa. Alguém, de repente, falou um negócio que você não gostou. Aí você ficou mal com aquilo e você falou assim, quando chegar na igreja, eu vou topar com a pessoa antes do culto e vou mostrar para ela que eu não levo desaforo para casa. Tem alguém que já passou por isso. Aí você chegou na igreja, né? Mas vamos dizer que você fez uma oração antes de sair de casa, falou assim, Deus, vou falar com a irmã Deusimar, mostrar para ela que ela não deve falar aquilo comigo não. Aí você foi para a igreja. No trajeto da sua casa para a igreja, seu coração pesou, sua consciência pesou, você sentiu um aperto, você não se sentiu bem.
Quando você chegou na igreja, que você viu a irmã Deusilmar, se te deu um calafrio, suas pernas tremeu, você sentiu uma reação diferente e era como se alguém falasse com você assim, ó, não tem essa conversa, não fala dessa maneira. Se estiver na presença da sua irmã, peça perdão, esteja com ela, seja amigo, seja paciente, seja amoroso e mantenha a sua comunhão com a serva de Deus. Já passou por isso? Tem muita gente que já, né? Algo que você ia fazer, que de repente você mudou de atitude, porque é como se algo dentro de você falasse, sua consciência pesou, seu coração apertou. Sabe o que é isso? E muitas das vezes é a presença do Espírito Santo de Deus falando com você. É o Espírito Santo de Deus procurando te guiar, querendo te mostrar que ele tem algo melhor, que ele tem uma saída melhor do que você fazer a sua vontade. E o que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está pedindo para a igreja? Que a igreja seja fortalecida no Espírito Santo, que a igreja possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que a igreja possa ter a confirmação da voz do Espírito Santo, corroborar, estou confirmado com a palavra de Deus, com a palavra do Espírito Santo no meu interior, ou seja, onde ninguém está vendo, aonde ninguém está enxergando, ele está fazendo uma obra dentro de mim. Ele está fazendo uma obra na minha vida. É por isso que ele vai dizer aqui, ó, com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder. Ou seja, quando o Espírito Santo está falando dentro de mim, às vezes eu estou desanimado. Ele fala comigo, ele me revigora. Revigorar é a mesma coisa que renovar, colocar em atividade novamente. Já viu quando você está mal, que você quer parar, dar uma estacionada, né, tirar umas férias da igreja? O crente que tem a presença do Espírito Santo de Deus, o crente que fala, Espírito de Deus habita em mim, me ajuda, ele não procura férias da presença de Deus. Ele não procura estar longe de Deus, parar com os seus afazeres espirituais. Ele sempre procura estar revigorado, renovado diante de Deus. Eu não estou dizendo sobre férias do seu trabalho, férias da igreja, no sentido de você descansar. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo no sentido de você parar de fazer a obra de Deus, de você retroceder, de você desistir, de você estacionar. Quantos que estão estacionados? Quantos que estão parados? E a falta disso é pedir misericórdia ao Espírito Santo de Deus para ter um renovo na sua vida. Quantos que estão decepcionados? Quantos que estão isolados da vontade de Deus? Por quê? Porque se depararam com uma situação difícil e faltou o quê? Faltou uma intercessão, faltou uma busca, faltou um clamor para que o Espírito Santo de Deus possa, mais uma vez, acender dentro de você a força espiritual no seu interior. É por isso que ele vai dizer aqui, ó, que a igreja pudesse ser continuamente, ou seja, constantemente revigorada com poder. Nós devemos entender que a caminhada, como eu estava dizendo no outro tópico, no outro comentário, a caminhada espiritual é difícil, é pesada, é complicada. Vamos nos deparar com decepções, com tristezas, com coisas que vão nos pegar de surpresa. E o primeiro pensamento, e muitas vezes influenciado pelo diabo, olha, você não tem força para isso, você não foi chamado para isso. Volta e meia o inimigo vai querer nos influenciar, trazendo uma palavra que a gente não deve continuar, não deve prosseguir. E Paulo, sabendo disso, entendendo disso, ele vai pedir para a igreja: Deus, revigora essa igreja, fortalece esse povo, mas tem que ser com poder, porque senão eles não vão aguentar. Tem que ser, Senhor da glória, com o fogo, para que eles possam prosseguir, avançar, senão eles não vão permanecer de pé. E aonde que o Espírito Santo vai fazendo essa obra? No homem interior, dentro do coração da igreja. O autor continua dizendo aqui, ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo de Deus. É exatamente o que estamos falando. O crente que tem a presença do Espírito Santo de Deus, ele consegue, ele prossegue. Teve coisa que se você que está me ouvindo aí, me escutando, se você fizer uma retrospectiva, né, se você voltar alguns anos atrás na sua caminhada cristã, você passou algumas coisas que você falou assim: eu não sei como que eu aguentei passar por aquilo, não sei como que eu sobrevivi, não sei como que eu tive força. De fato, nós, se formos olhar para trás algumas coisas que já vivemos,
Se a gente olhar para nós, a gente fala assim, eu também não sei como que eu passei. Você só passou, a gente só sobreviveu, nós só estamos aqui de pé por causa da presença do Espírito Santo de Deus, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos dá poder para avançar, para enfrentar as coisas e prosseguir na presença de Deus. Então era isso que Paulo estava pedindo. Pedindo pela caminhada, pedindo pelos crentes, pedindo pela igreja. O autor vai dizer aqui, ó, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar. Crente tem que perseverar. Perseverar é você estar se deparando com um obstáculo, você está se deparando com uma situação de oposição contra você em todos os sentidos, mas você persevera, você continua. Lembra da mulher Sírio-Fenícia, a mulher cananeia, Mateus 15? A Bíblia diz que ela clama a Jesus e Jesus faz silêncio, não fala nada com ela, não lhe respondeu palavra. Só que o texto diz que ela continuou indo atrás de Cristo, pedindo, 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 e alcançou a resposta de Deus. Ou seja, o silêncio chegou para ela, mas ela perseverou, ela continuou. Lembra de Jacó? Jacó no Val de Jaboque. Ali ele está tendo uma luta, uma batalha ali, a Bíblia fala que Jacó está lutando com um varão. Esse varão é Deus, é o próprio Deus, ali numa manifestação divina, que nós chamamos a teologia de teofania. Jacó foi ferido, ele lutou a noite toda, a ponto da Bíblia falar assim, e a alva subiu, ou seja, estava amanhecendo e ele estava ali naquela luta. Amós vai falar que essa luta foi feita com lágrimas e oração, mas ali teve uma batalha de ordem espiritual. Jacó foi ferido, ficou mancou o resto da vida, né? Mas em momento algum ele desistiu da bênção que Deus tinha para a vida dele. Então ele continuou, me dá minha bênção, eu quero minha bênção. Não vou te largar enquanto não me abençoar. Eu quero a minha bênção. O nome disso é perseverar. Só persevera quem tem a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Perseverar muitas das vezes é você nadar contra a maré. Perseverar é ir contra o que está dando errado. Perseverar é você fazer o que ninguém mais quer. Fazer o que ninguém mais quer. Perseverança. E como que eu vou ter força? Como que o meu coração, como que o meu interior vai conseguir agir no meio de uma adversidade? Perseverando, mas só persevera quem tem a presença do Espírito Santo de Deus. Ele também diz aqui, manter-se afastado do pecado. O pecado sempre está nos rodeando. O pecado sempre quer nos pegar. A nossa carne sempre quer pegar, sempre quer pecar, né? Todo momento, se formos crentes carnais, nós vamos viver no pecado. Lá em Romanos vai dizer que a carne não agrada ao Senhor. Então, o pecado sempre está às portas. O pecado sempre está dando um tchauzinho para mim, para você, dizendo, vem, rapaz, vem que aqui tá bom, aqui tá legal. Você sabe que aqui é melhor, você sabe que vai ser agradável, né? E como que eu rejeito o pecado? Como que eu fujo do pecado? Somente com a presença do Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele mandou o Espírito Santo para nos fortalecer, e Paulo está clamando, pedindo, intercedendo pela igreja. Espírito Santo, age na vida dessa igreja, age no coração desse povo, age no interior da igreja e arranca eles do pecado, afasta eles do pecado, que eles possam perseverar, que eles possam ter força para fugir da aparência do mal, que eles possam ser renovados em poder e também compreender as coisas espirituais. Amados, uma coisa que eu falo para os irmãos, nós estamos vivendo num tempo de pandemia, e tem muito crente desesperado, tem muito crente que está quase que entrando em depressão, tem crente que está sem esperança nenhuma, não vai passar, tem crente que já botou na cabeça assim, ó, só estou esperando o coronavírus me pegar para me morrer, tem crente que está assim, né? Eu não estou dizendo aqui que o crente que não pega coronavírus não morre, não é nada disso não. Mas tem crente que ele está tão desesperado que ele não consegue compreender as coisas espirituais da parte do Senhor. O que eu posso lhe dizer nessa manhã é que Deus está no controle de todas as coisas. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. O que está acontecendo é permissão de Deus. Como que eu vou compreender isso? Como que eu sei que é permissão de Deus? A Bíblia fala que antes do arrebatamento, Jesus iria conceder os sinais. Para a igreja perceber, olha, Jesus está voltando. E um dos sinais era o quê? Pestes, doenças, né? Enfermidades, problemas, né? E nós estamos com diversos problemas. E como que eu sei
que é permissão de Deus? Como que eu sei que Deus está no controle? Como que eu sei disso? É o que Paulo está pedindo em prol da igreja. Espírito Santo faz a igreja compreender as coisas de uma forma espiritual. Abre os olhos da igreja para as coisas espirituais. O problema é que muitos estão com escamas nos olhos e não conseguem abrir os olhos espirituais, não conseguem enxergar além, não conseguem ver a luz do fim do túnel, a esperança. E o crente precisa ver a esperança. O crente precisa saber que esse momento vai passar e logo vamos cantar o hino da vitória. Como que eu vou compreender isso? Só o Espírito Santo de Deus. E por que que muitos crentes estão desesperados? Porque já não buscam mais. Não tem mais a presença de Deus na vida. Não tem mais o auxílio da pessoa bendita do Espírito Santo. E nesta manhã, o Deus poderoso está falando no nosso coração. Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos orar. Precisamos falar com o Espírito Santo e pedir a Ele para nos auxiliar, fazer nossos olhos espirituais serem abertos para que possamos compreender o teu agir, o teu trabalhar, a tua manifestação. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos lá para o subtópico 3, habitados por Cristo. Vamos lá? O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken. Kaitoken. Irmão, tem umas palavras gregas que a gente se embaraça, né? Queria que o meu amigo pastor Atila estivesse aqui, que ele fala grego, fala hebraico e ele é terrível. Ele tá em outro patamar, né? Mas está aqui, katoiken, significa habitação permanente. Olha aí que benção. Habitação permanente em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Amados, olha o que Paulo está pedindo para a igreja, para que Cristo possa habitar. Cristo habita no meio da igreja. Aleluia, Deus. Que coisa gloriosa. A palavra habitar fala de morar, estar com o endereço fixo, está morando em determinado lugar. E é exatamente o que Paulo está pedindo para a igreja aqui. E a palavra habitar no grego é essa pronúncia, que essa palavra difícil aqui, ó, katoiken, katoiken. Katoiken significa habitar de forma temporária. Kaitoken significa habitar de forma permanente, ficar no lugar, permanecer ali, estar fixo em determinado lugar. É a oração de Paulo, Espírito Santo de Deus, Cristo Jesus, mora naquela igreja, fica naquela igreja, esteja permanentemente naquela igreja. É o que Paulo está pedindo em prol da igreja. Diferente de uma habitação temporária. O que Paulo está pedindo para a igreja não é para o Jesus estar ali um final de semana e ir embora. O que Paulo está pedindo para a igreja é para que ele more ali, esteja ali. Por quê? Porque quando eu tenho a presença de Cristo, quando o Espírito Santo está comigo, eu posso passar muitas dificuldades, mas ele me fortalece para vencer. Quando o Cristo está comigo, eu passo por batalhas, mas ele me fortalece para vencer. Lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, melhor dizendo, no livro do Êxodo, vai falar sobre uma batalha do povo de Israel contra os amalequitas. Detalhe, os amalequitas tinham um exército maior, eram mais fortes, eram guerreiros. Pelo contrário de Israel, que eram menos soldados, né? Eles não eram guerreiros, eles eram ex-escravos, né? Você imagina um guerreiro pegar um ex-escravo, né, que está sendo liberto, né? Só que eles eram servos de Deus. Então Deus pega um exército pequeno e faz vencer sobre um exército maior e mais preparado. Por que o povo vence? Porque a Bíblia diz que Moisés estava no monte orando, junto com Arão e Ur, e a presença de Deus estava no meio do povo, estava no meio do exército. Sabe por que eles venceram? Não é porque o exército de Israel era preparado, tinha espadas melhores, nada disso. Até porque se fôssemos olhar pela lógica humana,
O exército de Israel perdia. Por que não Aleluia, perderam? Deus. Por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando temos a presença de Cristo, quando Cristo está morando em nós, nós vamos vencer as maiores barreiras. Nós vamos superar as maiores dificuldades. E uma coisa que eu falo, Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha que coisa tremenda. Ó. Aqui Paulo pede para Cristo habitar na igreja. Mas a pergunta que eu faço é como que Cristo vai habitar numa igreja que não quer habitar na presença dele? Já parou para analisar isso? Por quê? Porque a gente quer proteção, mas não quer habitar. E quando eu falo para o crente habitar na presença de Deus, eu estou dizendo de fato da gente morar. E eu só moro na casa de alguém se eu fizer a vontade da pessoa. Então, quando eu faço a vontade de Deus, quando eu habito na presença de Deus, quando eu tenho contato de Deus, quando eu me jogo, eu mergulho naquilo que Deus tem para mim, Ele me protege. Ele mora na minha vida. Ele faz eu superar as dificuldades. Ele me faz vencer. Porque lá em Romanos o próprio Paulo vai escrever que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então você quer vencer, você quer superar as dificuldades, mora na presença do Senhor, vive em obediência a Deus, viva na sua busca pela presença do Senhor, porque Ele também vai morar na sua vida. Já viu? Você faz sua parte, Ele faz a dele. Você busca e Ele te encontra. Você entra na presença dEle e Ele te guarda. Então, habita você na presença do Senhor, que Cristo também vai habitar e vai ficar na sua vida, e a igreja vai vencer em nome de Jesus. Amém? Então, o que Paulo estava pedindo era isso. Cristo, permaneça ali. Cristo mora ali, fica ali no coração das pessoas, esteja. Não é que eles não tinham a presença do Espírito Santo de Deus, mas ele queria que a igreja estivesse ali. Ele queria que Cristo estivesse ali a todos os momentos, porque assim a igreja iria vencer todas as dificuldades. Amém? Deus. Nós estaremos passando para o segundo tópico, né? Lemos aí 3 tópicos. Primeiro tópico, corroborados com o poder do Espírito Santo. A igreja precisa de poder, buscar, orar para vencer. E agora vamos falar arraigados e fundados em amor, que é o segundo tópico aqui. Os irmãos me acompanham, estaremos lendo, né? E no decorrer aí aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Alguns irmãos estão comentando aí, nos assistindo, né? Deus abençoe todos os irmãos que estão nos assistindo, que estão aí nos acompanhando nessa live, nessa EBD, aqui no domingo pela manhã. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Glórias a Deus. Então, Paulo, ele não só orou para a igreja ter poder, ele não só orou para a igreja ter a presença do Espírito Santo de Deus. Ele orou para a igreja também aprender a amar. Nós vamos falar um pouco sobre isso, os irmãos vão entender. Vamos lá? Subtópico aí, amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova da filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Amados, você quer entender um pouco do que é amor? Eu posso falar em teoria. Quer entender um pouco da teoria do que é amor? 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13. Paulo vai trazer uma descrição ali do que é o amor. O que é o amor? Que é coisa linda, coisa maravilhosa, que Paulo vai escrever sobre o amor. E ele vai implorar a Deus pela igreja, para que a igreja possa amar o seu próximo. Glória a Deus. Para que a igreja possa ter amor no coração. Por quê? Porque a maior virtude do evangelho, a maior virtude do crente é o amor. O crente, eu sou crente, mas não amo ninguém. Você não é crente nem aqui e nem lá na China. Esse negócio de, eu sou crente, mas a minha vida
é eu e Deus, não estou nem aí para ninguém, e que se dane todo mundo, eu sou eu e Deus, eu amo a Deus, Deus me ama e acabou. Isso é egoísmo. Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de servo de Deus. E Paulo pedia para a igreja amar. Pedindo, orava a Deus, traga amor para essa igreja. E fica o exemplo para nós essa manhã. Devemos pedir para que o Senhor enche o nosso coração de amor. A maior prova de amor do planeta Terra de todos os tempos foi Jesus Cristo ter ido na cruz do Calvário. Maior prova de amor. Se você talvez se sinta sozinho, mal, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, olha para a cruz. Olha para Jesus, olha o sacrifício que ele fez. E ele fez por amor. A única explicação de Jesus ir para a cruz é o amor. Não tem outra. Não tem como explicar a cruz sem falar sobre o amor. Maior sacrifício. Por que ele vai se sacrificar por alguém que não presta? Por que ele vai se sacrificar por alguém que não vale nada? Por que Jesus vai se sacrificar por seres humanos cheios de defeitos, cheios de dificuldades, cheios de debilidades, cheios de coisas ruins? Por quê? Por amor. É a única explicação. Por amor. Então a igreja precisa amar. Ele deu exemplo. Olha, eu amo vocês, então vocês precisam se amar. Amar o seu próximo. É o que Paulo pediu pela igreja. O amor, ele é o vínculo da perfeição. Mas quando eu falo de vínculo, eu falo de passagem, né? Só vamos chegar à perfeição através do amor. O amor, ele abre portas. O amor, ele abençoa. O amor, ele ajuda. O amor contribui. O amor fortalece. O amor é algo que a gente poderia passar aqui o dia inteiro tentando explicar e mesmo assim seria pouco. Porque o amor é algo bom. É algo que todos nós precisamos e dependemos. Só que o autor vai chamar a nossa atenção aqui dizendo: foi por amor que Cristo se entregou. Verdade, que eu falei sobre a cruz. O amor é o resumo da lei e dos profetas. O que os profetas profetizavam e a lei do Senhor, ela veio baseada no amor. O autor também coloca aqui, ó, o sinal dos discípulos de Cristo, amor, a prova de filiação com Deus. Nós não somos merecedores de nada, não somos dignos de nada. Não fazemos parte, não fazíamos, né, parte do povo eleito, do povo de Israel, do povo que Jesus escolheu. Não fazemos parte. E como que hoje nós temos direito? Através do amor, que Jesus se entregando na cruz com um sacrifício, era para eu morrer, mas ele foi no meu lugar. E hoje eu tenho o amor de Deus na minha vida e devo amar o meu próximo. O autor continua dizendo aqui, ó, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso de número 18. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 18, diz assim, ó: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra em verdade. Tem muita gente que gosta de ficar assim: eu te amo, eu amo tanto você, escreve na rede social, eu amo todo mundo, eu amo a minha igreja, eu amo aquilo. Só que você não prova isso em nada, não ajuda ninguém. E aqui na palavra de Deus está dizendo que o amor se prova com obras. O amor se prova com obras. Ou seja, eu falo que amo, mas quando alguém precisa de alguma coisa, eu não faço nada para ajudar. Eu falo que amo, mas quando alguém está em apuros, eu não me movo para conseguir auxiliar essa pessoa. Isso não é amor. Porque amor de boca para fora é muito fácil. Amor de escrita é muito fácil. Amor de fotinho na rede social, isso aí é muito fácil. O negócio é provar com as obras, provar com a vida. Isso é amor. É você ver uma pessoa passando. E eu não estou falando só de necessidade, de falta de alguma coisa dentro de casa, não. Eu estou falando de muitas vezes você parar para ouvir um companheiro. Parar para ouvir uma pessoa que está em apuros, em aflição. Você parar do lado dele e falar assim, fala, joga tudo para fora. Estou aqui para te ajudar. Isso é amor. Só faz isso quem ama. Né? Uma pessoa quando está mal, você pegar na mão da pessoa e falar assim, ó, nós vamos orar e Jesus vai dar vitória. Não é qualquer um que faz isso não, isso é quem ama. Sabe por quê? Porque quando muitas das vezes tem gente que está sofrendo, o que a gente faz? Deixa fulano para lá e eu fico para cá.
Deixa Beltrano se virar para lá, eu fico para cá. Tem nada a ver com a vida dele, é ele para lá e eu para cá. Ah, é? Isso não é coisa de Deus, isso não é coisa de servo do Senhor, isso não é coisa de crente. O crente, ele ama. O crente, ele ama. É claro que muitas vezes a gente tem mais afinidade com uma pessoa, né? É mais chegado, tem uma certa amizade e a gente tá junto, a gente tá do lado, né? Mas o amor, ele se prova nas atitudes. Ele se prova quando a gente faz alguma coisa em prol. Isso se prova assim, né? Já teve pessoas que... Por isso que às vezes alguém fala assim, Glória a Deus, me dá uma aleluia. prova de amor, né? Isso acontece geralmente nos relacionamentos, né? Ah, eu quero uma prova de amor. E o cara fala, o que você quer que eu faça? Ah, vai lá na ponte, amarra uma corda e pula de lá, né? A prova de amor. Por quê? Porque isso já veio da palavra de Deus, isso não é de agora, isso é desde o tempo da palavra de Deus, que fala que o amor se prova com obras, se prova com feitos, se prova com coisas. Por isso nós não devemos somente amar da boca para fora. Não devemos amar somente na rede social. A rede social, se você olhar, você vai ver um mar de amor, numa boa parte, né? No Facebook, nos casais. O povo gosta de postar. A irmãzinha ganha um buquê de flor, vai lá e posta. Meu amor, meu príncipe encantado me deu, né? E muitas vezes, se for ver na vida, na realidade, não tem nada a ver com aquilo que foi postado. Então, o amor de verdade, ele é provado, não só na fala, mas em obras. Você concretiza isso em obras. E a igreja precisava disso. A igreja precisa, não precisava, precisa, né? Que o apóstolo Paulo vai dizer. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ou seja, o crente que quer frutificar os frutos do Espírito, bondade, longanimidade, esperança, paciência, né, autocontrole, tudo isso, só faz isso quem tem amor no coração. Se não tiver amor, não consegue ter os frutos do Espírito na vida. O autor continua aqui dizendo, ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Só tem igreja se tiver amor. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. O amor hoje em dia está difícil. Principalmente dentro das igrejas. A gente tem visto uma dificuldade das pessoas se amarem. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande nos nossos dias atuais. A nossa geração, ela está tendo uma debilidade no amor para com o próximo. A gente vê, né, volta e meia, problemas, contendas em igreja, dificuldades, né, fofoca. A maior parte dos problemas de igreja, 90% se não for mais, em relação à contenda, em relação a disse-me-disse, em dissensões de igreja, você pode ver, é falta de amor. Porque se tiver amor, o problema, aqui está o amor, o problema vem até aqui, bate aqui e acaba, por causa do amor. Então, o amor, ele consegue apagar um incêndio e fazer com que as pessoas fiquem bem. Mas por que tantos problemas? Por falta de amor, o povo não ama. Às vezes eu tenho um problema com a pessoa tem um problema comigo, a pessoa do nada se revolta comigo, ou vice-versa, e ao invés da gente parar e pensar, eu preciso pedir perdão, preciso me consertar, preciso liberar perdão, preciso conversar, preciso me ajeitar, preciso tirar as arestas aí e a gente ficar bem, não. Eu quero ver Deus tratar com aquela pessoa. Eu quero ver Deus pegar fulano de tal. Eu quero ver Deus fazer aquela palavra justiceira, né? Tem muito crente justiceiro na igreja. Quero ver Deus fazer justiça. Deus vai tratar com fulano, jogar no leito. Tenho certeza que daqui um dia eu vou ver fulana por baixo e eu vou estar por cima e tal. Sabe o que é isso? Falta de amor. E o negócio é tão feio que até hinos estão fazendo. Hinos de vingança, né? É um espírito de vingança que paira sobre a igreja, né? Que tem esfriado o amor dos crentes. Só que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui ministrando para que ele faça o seu coração arder por vontade de amar. Arder por vontade de estar amando o seu próximo, acabando com os problemas e vivendo bem diante do Deus
Todo-Poderoso. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa estar arraigada e alicerçada no amor da parte do Senhor. Vamos para o próximo tópico. Arraigados e fundados em amor. Vamos prosseguir? Após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito Santo, após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Amados, primeira coisa que nós aprendemos aqui: o meu entendimento, que eu entendo, que eu sei, é a minha capacidade de pensar, as faculdades mentais, a capacidade de tentar calcular o amor de Deus, jamais eu vou conseguir. Não dá para mensurar. Mensurar é medir. Não dá para calcular o tamanho do amor de Deus. É algo infinitamente que excede o entendimento. A palavra de Deus diz que o amor de Deus excede todo o entendimento. É maior do que o nosso entendimento. E Paulo vai pedir para que a igreja possa estar arraigada e fundada. Paulo aqui vai dar duas situações. Arraigado fala de raiz. E raiz a gente lembra de quê? De planta, de árvore, né? A gente lembra do campo, né? Uma árvore bem arraigada, bem enraizada. Eu quero ver você arrancar uma árvore que tem uma raiz muito grande. Porque quanto maior a raiz, mais firmeza ela vai ter, né? Já viu que tem árvores que supera furacão, né? Ela não cai. Você consegue até tentar matá-la se você passar uma motosserra, mas arrancá-la dali é muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque ela tem raiz. E raiz fala de estrutura. Ó, raiz fala de estrutura. Agora, uma coisa nós devemos pensar. A estrutura da árvore nem sempre é vista quando você olha para o tronco, para as folhas, para os frutos da árvore. A estrutura da árvore é a raiz, e a raiz fica onde? Fica por baixo. E muitas vezes por baixo da terra. Então a árvore está ali enraizada, nada consegue arrancar ela, porque ela tem uma estrutura muito grande, as raízes são grandes. E Paulo está pedindo para que a igreja possa ter a raiz firmada no solo do amor. A igreja tem que estar estruturada no amor. Por quê? Porque se a igreja não tiver a sua estrutura, a força no amor, a igreja cai, a igreja não aguenta, a igreja morre, a igreja acaba. O que Paulo vai dizer aqui, ó, a expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Ou seja, vai falar sobre a igreja estar arraigada, né? As raízes, a raiz da igreja ali, fincada no amor. Que a igreja possa estar de pé em amor. A igreja possa estar amando o seu próximo, né? Como estrutura. Fala estar enraigada e também fala estar fundada. Quando fala sobre fundada, está falando sobre fundação. E para que ter fundação? Faziam-se fundações na época de Paulo para levantar as casas, levantar um prédio. Hoje não é diferente. Você vai começar a construir uma casa, a primeira coisa que o pedreiro vai fazer, medir o terreno, vai fazer fundações, buracos, para que possam ser colocadas as colunas, né? Tem toda aquela coisa de chegar até na sapata, né? Para ver ali. Por quê? Porque a casa só fica de pé se primeiro ela tiver estrutura. Aí eu te pergunto, quem vê as fundações da casa? Ninguém, né? É algo que não é visto. Mesma coisa é a raiz da árvore. A gente muitas vezes não vê. Algumas árvores a gente não vê a raiz. Ou talvez a gente vê um pedaço, mas não vê o restante porque está enfincada. Mesma coisa a casa enfincada. Ou seja, o amor, né? A raiz do amor está dentro de nós, dentro do nosso coração.
né? Ninguém anda com a plaquinha no peito, amor, eu amo. Não, mas através das nossas obras, Glória a Deus. através da nossa conduta, através da prova de amor que concedemos para o nosso próximo. Então, olha o que Paulo está dizendo. Olha o que o autor está dizendo aqui. A igreja deve estar estruturada. A igreja deve estar fundada. A igreja deve ter uma estrutura com base no amor. A base da igreja é o amor. Se a igreja tiver o amor, se a igreja entender isso, essa igreja, ela causa um estrago terrível no inferno. Ela traz um avivamento numa cidade. A igreja tem que amar. E nós estamos com uma dificuldade terrível de amar. Porque o diabo colocou no coração de alguns crentes que eles devem ser egoístas. Eles devem pensar primeiro em si e depois pensar no próximo. Existe uma dissensão na igreja onde qualquer coisinha está tendo problema. Qualquer coisinha é motivo de desavença. Qualquer coisa. Por que isso acontece? Porque a pessoa não está alicerçada no amor. A pessoa não está fundada. E quando fala de fundação, de enraizada, se a pessoa não amar, ela não consegue ficar de pé. Uma boa parte dos crentes que se desviam, que caem, que saem da presença de Deus, é porque estão sem estrutura. E aqui o autor está dizendo, quer ter estrutura? Tem estrutura no amor. Ame o seu próximo. É por isso que o autor vai dizer aqui, ó, quando a igreja está enraizada, quando a casa está alicerçada, porque Paulo está implorando, Deus, dá força a esse povo no amor, faz esse povo ter estrutura no amor, faz esse povo amar o seu próximo, coloca dentro do coração dele o amor, porque Paulo sabia que se o povo amar, a igreja vai prosseguir. E o autor vai dizer aqui, ó, indica que sem o amor a vida cristã Aleluia. não tem sustentação alguma. Quer ter força, quer ser uma casa de pé, viva a vontade de Deus com amor, né? Não conheça a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de capa a capa, né? Não recite somente versículos de cós salteado, mas tem amor também no seu coração. O amor é que vai ali te fortalecer. O amor ele é paciente. Tem gente que fala certas coisas com a gente que a gente poderia ficar até bravo. Mas por que a gente não fica? Porque a gente ama. A gente fala assim, fulano falou, eu amo ele, sei que ele cometeu um delito. Agora, se eu não tiver amor, eu entro quebrando pau, eu entro fazendo uma ruaça dentro da igreja. Por quê? Porque eu não amo. E a falta de amor é o que tem causado dissensões, o que tem causado problemas, o que tem causado contendas. É falta de amor. A pessoa não ama, não tem amor e está na igreja, né? E quando alguém não ama, está na igreja, a tendência a arrumar um problema é muito rápida. E por que quando vem esse problema, muitos não aguentam e saem? Porque não tem amor, não estão alicerçados, não estão firmados na presença de Deus, na questão do amor. É por isso que o autor vai dizer aqui, ó, por causa disso o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Eu não consigo entender o tamanho do amor de Deus. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. E o autor vai dizer que todo aquele que ama, quem não tem amor não conhece a Deus. Já começa aí. Porque Deus é amor. Deus é amor. O Evangelho é amor. Então quem bate no peito, eu não amo ninguém. Você não conhece a Deus. Agora aquele que ama, ele conhece a Deus. Por que Deus não é amor? Ele nos ama. Deus ama a nossa vida. Se eu não amo, como que eu vou conhecer a Deus? Ele me ama. Mas eu falo que não amo. E o amor é um atributo de Deus. Quer conhecer a Deus? Ama o seu próximo. Que aí você vai ter intimidade, você vai ter força, você vai superar dificuldades e você vai permanecer de pé. Era essa uma oração de Paulo para a igreja. Eu devo orar pelos meus irmãos. Devo pedir a Deus. Deus coloca amor no coração da igreja, no coração dos meus irmãos, no coração dos meus amigos, das pessoas a qual eu tenho um contato, a qual estão ao meu redor. Devemos amar o nosso próximo e pedir ao Senhor para encher o nosso coração de amor e das pessoas que estão próximas de nós. Vamos prosseguir para o próximo tópico? A intensidade do amor de Cristo. Vamos lá? Consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que, por isso, devemos amar uns aos outros.
O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amados, só tem como amar se a gente orar. Quando eu oro, quando eu começo a pedir a Deus, pedir o Espírito Santo de Deus para me encher, eu tenho que pedir, expressar, abrir a boca e falar com Ele, dobrar meu joelho. Agora, você quer ficar um crente seco, crente oco, crente que não frutifica? Para de orar, daqui a pouco você desvia. É só você parar de orar. Agora, aquele crente que busca Deus em oração, que faz a vontade de Deus, que clama ao Senhor, o coração dele se enche de amor. Aleluia. Deus. E ele não amava, agora ele passa a amar. Ele não ajudava, agora ele passa a ajudar. Ele não tinha a presença, ele não entendia Deus, agora ele passa a entender o que de fato é o amor de Deus. Só que Paulo, ele não para só pedindo, olha, Deus, a igreja precisa amar. Não, ele fala, ele entra na profundidade dizendo, a igreja precisa entender a intensidade do amor de Cristo. O amor de Cristo é intenso, é profundo, vai aonde ninguém vai, porque ele morreu por mim e por você. Pergunta que eu faço, alguém tem coragem de morrer por alguém? Ninguém, né? Ninguém morre por ninguém. Não ser um pai por um filho, aí tudo bem. A morrer pelo próximo, ninguém. E o nome disso é amor. E só Cristo, ele expressou uma prova de amor gigantesca por nós. E o que Paulo queria que a igreja entendesse era a intensidade do amor. É por isso que quando eu entendo que Cristo me amou, eu devo amar o meu próximo. Quando eu entendo o poder do amor de Cristo, que é a essência de tudo, ele vai entender. Ele vai entender, o crente vai conseguir compreender que ele precisa amar o seu próximo. Vamos passar para o próximo tópico? A bênção de Deus excede o pensamento humano. Que horas aí? 9h39. 9h39, estamos caminhando para o final, irmãos. Então aguenta aí mais uns 15 minutos aí. E a gente já ora para encerrar nessa manhã. Mas vamos lá, tem um povo nos acompanhando aqui. Quero pedir que Deus te abençoe. Agradecer a todos os irmãos que estão aí nos vendo, né? Povo de Deus, povo da escola dominical, que acorda cedo para ouvir a voz de Deus, para aprender um pouco mais a palavra, que a gente está aprendendo a oração de Paulo. A oração de Paulo, a intercessão de Paulo em prol da igreja. Pede o Espírito Santo de Deus para fortalecer a igreja com poder e pede para o Espírito Santo de Deus para a igreja amar. A igreja tem que ter poder, mas tem que amar. Tem muito crente que fala que tem poder, mas não ama. Isso não é poder de Deus, isso não é o que o crente deve viver. E Paulo continua orando. E chegamos aqui ao tópico 3, que vai dizer: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Vamos lá? Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Vamos ali para o subtópico 1, a dimensão das bênçãos divinas, vamos lá? Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente, suas bênçãos disponíveis, são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. O que o autor está dizendo aqui? No final da oração de Paulo em prol da igreja, finalzinho ali da oração, né, Paulo vai dizer que Deus, o agir de Deus, ele é muito maior do que possamos imaginar. Exemplo, ele vai dizer aqui no verso 20,
Efésios 3, verso 20, ele vai dizer assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. O apóstolo Paulo está dizendo que a gente ora e Deus faz além do que possamos imaginar. Exemplo, hoje, se você olhar a sua vida hoje, teve orações que você fez alguns anos atrás, e você orou de uma forma, e você olhando para a sua vida hoje, você para e pensa, eu não imaginava que Deus iria fazer de uma forma tão grande, de uma forma tão poderosa. É claro que tem orações que você fez que Deus ainda não te respondeu, mas o poder de Deus é tão grande que ele não se limita só naquilo que a gente pede, mas ele vai além daquilo que possamos imaginar. É por isso que o autor vai dizer aqui, ó, ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundante daquilo que pedimos. Eu já vivi experiências de oração com Deus que eu pedi de um jeito, Deus me concedeu além do que eu precisava, né? Além do que eu imaginava, além do que aquilo que estava no meu coração. O autor vai dizer que também, ó, isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos, né? Então, a expectativa do nosso Deus, ela deve ser muito grande, né? Nós temos pedido aí, nos últimos dias eu acredito, eu falo até de mim mesmo, eu tenho pedido para Deus mandar embora essa pandemia, acabar com esse momento ruim, né? Eu tenho pedido a Deus, esses dias eu estava conversando, eu falei, eu não vejo a hora de ver uma notícia que está chegando uma vacina aí no Brasil, que foram feitas uma vacina, que o povo vai ser vacinado. Eu tenho pedido a Deus isso, né? Eu acredito que Deus vai fazer muito maior, uma vacina que cura e uma vacina que impede. Eu sei que Deus pode fazer muito maior, não só uma vacina, mas sei lá, um comprimido, um remédio de todas as maneiras, porque eu creio que Deus ele responde além daquilo que ansiamos e desejamos. E o autor continua dizendo aqui, ó, quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas, ou seja, a nossa mente é muito limitada perto do agir de Deus. O agir de Deus é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Então, nessa manhã, eu falo uma coisa para os irmãos, seja ousado na sua oração, não tenha medo de pedir não. Se for da vontade de Deus, ele vai fazer muito maior do que você pede, eu creio nisso. E traga essa palavra para o seu coração nessa manhã, seja ousado na sua oração, seja específico na sua oração, seja sincero na sua oração. Seja específico. Sabe por quê? Ana, quando pediu a Deus, quando Ana pediu, a Bíblia diz que Deus cerrou. E esses dias eu aprendi com um pastor amigo meu. Uma coisa é cerrar, outra coisa é encerrar. Duas coisas diferentes. Uma coisa é cerrar, outra coisa é encerrar. E a Bíblia diz que o ventre de Ana estava cerrado, não estava encerrado. Encerrar é acabar, não tem jeito. Agora, encerrar é fechar por um tempo. Olha aí a revelação de Deus. Então, Ana vai fazer o quê? Ana vai orar ao Senhor. E a oração dela é específica. Deus, se o Senhor me der um varão, ela vai orar, pedir a Deus para que Deus desse a ela um varão. Um rapaz, um homem, um menino. Se o Senhor me der um varão, eu vou entregá-lo na tua presença. Sabe o que eu acho mais lindo? Que ela engravidou, teve Samuel, e quando Samuel está perto ali, já ainda criança, né? Alguns falam que ele estava desmamando ali, 6, 7 anos de idade. Ela pega o menino e entrega dentro do templo, na mão de Eli, e fala, esse aí é de Deus, e é para servir a Deus. Sabe o que acontece com Samuel? Samuel vira profeta, Samuel vira juiz, Samuel vira sacerdote. Samuel, ele ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Depois ele vai ungir quem? Davi, o rei Davi. Samuel, a Bíblia diz que ele falava somente aquilo que Deus mandava. É por isso que tudo que Samuel falava se cumpria. O pedido de Ana foi um varão. Olha o que Deus vai fazer. Vai fazer do cara profeta, vai fazer do cara sacerdote, vai fazer do cara juiz, o cara vai profetizar, o cara vai ungir rei. Olha que coisa tremenda. Samuel, ele foi quase que uma espécie de líder nacional de Israel, antes dos reis.
No tempo ainda da teocracia, deuscracia, governo. Quando o povo ainda estava sob o governo 100% de Deus, era Samuel ali, o líder da nação. Ela só pediu um varão, falou, ele vai ser crente, vou te entregar. E olha o que Deus fez, ou seja, Deus fez além do pedido daquela mulher. É o que Deus tem poder para fazer nas nossas vidas. É o que Deus tem poder para fazer conosco. Então, uma coisa eu falo para você, seja específico no seu pedido, porque eu creio que Deus vai responder e vai fazer além do que aquilo que você possa imaginar. Glória a Deus. É por isso que o autor vai dizer Aleluia. aqui, ó, essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos. O profeta Isaías vai profetizar isso. Os meus caminhos são os caminhos. Meus pensamentos são os pensamentos, mas o pensamento do Senhor é maior. O que Deus tem para fazer é surpreendentemente maior do que aquilo que a gente imagina. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. E foi isso que o apóstolo Paulo vai declarar. Deus, eu estou pedindo de um jeito, mas eu creio que o Senhor vai fazer maior. É o que Paulo está escrevendo para a igreja aqui. E ao mesmo tempo incentivando, porque ele vai escrever oração. Olha, igreja, eu estou orando por vocês para Deus dar poder, para Deus dar amor. E eu creio que Deus vai fazer muito mais do que vocês imaginam. A igreja está lendo isso, e o que está acontecendo com eles? Eu preciso orar. Preciso orar por Paulo, preciso orar pela minha família, preciso orar pelos meus amigos, preciso pedir a Deus para dar poder para o povo, preciso pedir para Cristo morar no meio do povo, preciso pedir também para Deus dar amor para o povo. Mas eu acredito que Deus vai fazer muito além do que estamos pedindo. Aleluia. Glórias a Deus. Então Paulo ele vai deixar um exemplo e vai escrever para a igreja. E a igreja vai fazer o que com aquilo? Vai absorver e vai ser uma igreja de oração. Orar pelos próximos, amar, ter a presença do Espírito Santo de Deus e acreditar que Deus vai fazer infinitamente mais. É nisso que nós devemos crer. Então tenha essa palavra no seu coração. Peça a Deus, seja específico. Fala com Deus. Se eu falar minhas experiências da minha vida com Deus aqui, do que eu já pedi, que eu já falei com Deus, Deus, eu quero assim. Deus ele não é obrigado a fazer o que eu quero. Mas Deus, já teve coisas que eu falei assim, Jesus, eu quero assim. Deus fez o que eu queria e fez muito maior. Glórias a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Vamos passar para o próximo tópico aqui? O convite para a adoração. Convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente dos versículos anteriores. Ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Então aqui Paulo vai chamar a atenção da igreja acerca da adoração. A adoração é somente tributada ao nosso Pai. A adoração é somente tributada ao nosso Deus. A Ele Graças seja a Deus. glória, honra Aleluia. e louvor. É o que Paulo está falando para a igreja, convidando a igreja para adorar. Vamos adorar a Deus. Quando for orar, faça uma oração que na sua oração tenha palavras de adoração ao Senhor. Porque nosso Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É por isso que o autor vai dizer aqui, ó, a conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor. Paulo vai fazendo a sua oração, vai pedindo, Deus abençoe a igreja, Deus fortalece a igreja, Deus ajuda a igreja, Deus capacita a igreja, Glória a Deus. Deus dá amor à igreja. Paulo vai orando para a igreja. No final da oração, ele fala palavras de louvor, palavras de adoração, palavras de exaltação ao nosso Deus. A adoração é reconhecer que o nosso Deus é infinitamente maior. A adoração é reconhecer que o nosso Deus é grande. Graças a Deus. A adoração é reconhecer que o nosso Deus é poderoso. Agora, como reconhecer que Deus é poderoso em momento de dificuldade? Como que no momento de luto eu vou falar que Deus é poderoso, como Jó fez? O cara perde os 10 filhos num dia, perde tudo que tem e fala: a Deus seja a honra, a glória e o louvor. Isso só é para os verdadeiros adoradores. Isso só é para os verdadeiros crentes. Isso só é para os verdadeiros que reconhecem que, apesar de tudo, Deus é maior. A Bíblia fala também do profeta Abacuque.
capítulo 3, verso 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas nos campos e não tenha vaca nos currais. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Abacuque está dizendo, pode estar dando tudo errado, eu vou continuar adorando. Eu já orei muita coisa para o Senhor, para Deus responder. Deus ainda não respondeu, mas eu vou continuar orando. Então, um hino muito lindo do nosso irmão Delino Marçal, que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. O que ele está dizendo aqui? Eu vou continuar te adorando, Pai. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. Eu sei que o Senhor talvez não fez o meu tempo, eu sei que o Senhor talvez está permitindo uma dificuldade, mas lá na frente eu vou adorar o teu santo nome. Glórias a Deus. Graças a Deus. Vamos passar para o próximo tópico, já encerrando. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. E enfatiza seu pedido com a frase, para todo sempre, o que significa que deve ser praticada em todos os crentes. Amados, a glória devida a Deus. Aqui o autor está complementando o tópico 2, né? Eu li o subtópico 3, a glória devida a Deus. E esse tópico aqui, a explicação do autor, é simplesmente complementar, né? Aumentar a explicação do tópico 2, o convite para adoração. É adoração em Deus em todos os momentos, em todo o tempo, em todos os lugares. Eu adoro a Deus na igreja. Só que adorar a Deus na igreja é fácil, no momento do louvor, no momento que você está escutando uma palavra, você adora, você levanta a mão, você exalta. Só que a nossa vida não adora a Deus só com glória, com aleluia, com palavras, dizendo que Deus é grande, é poderoso, não. A nossa conduta, ela adora o nome do Senhor. O nosso caminhar, ele adora o nome do Senhor. O nosso testemunho adora o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque quando, de repente, você se depara num momento de dificuldade, no sentido de alguém te... Exemplo, você está numa ocasião que alguém não reconhece que você é um servo de Deus, no sentido de quê? De te oferecer alguma coisa que não é para você, te oferecer alguma coisa que vai te fazer pecar. E você faz o quê? Você rejeita. E alguém fala, mas por que você faz isso? Você simplesmente reconhece, porque eu sou um servo de Deus e isso não é para mim. Isso é simplesmente uma declaração que você é crente e, ao mesmo tempo, a sua conduta, o seu testemunho adora ao Senhor. Dizendo para Deus, Deus, eu prefiro rejeitar a minha carne para continuar sendo teu servo. O que eu estou fazendo? Eu estou adorando a Deus. E isso é sempre, em todo tempo, em todas as gerações. Devemos ser um povo adorador, verdadeiro adorador, que adora de verdade. Jairo estava com a filha morrendo dentro de casa, mas o texto diz que ele chegou nos pés de Cristo, se jogando, adorando o nome do Senhor. A mulher Ciro-Fenícia, falei dela, volto a falar. Ela estava com a filha miseravelmente endemoniada, mas mesmo assim, ela adorou a Jesus Cristo de Nazaré. O crente ele deve viver em adoração. A nossa vida deve ser uma adoração. Nós devemos entender que é como se fôssemos um instrumento sendo tocado, né? Imagine você sendo um violão, né? Uma harpa, uma bateria, um teclado. E quando você é tocado ali pelo Espírito Santo de Deus, quando você sente a presença de Deus, você joga para fora o louvor, a glória, a honra, né? O som dos instrumentos, né? Que adoram ao Senhor, a sua vida, a sua conduta. Quando você passa por determinadas coisas, você emite um som para o céu. E esse som é a adoração ao Deus Todo-Poderoso. É por isso que o autor vai dizer aqui, ó, a igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada por Deus por intermédio de Cristo. Grande problema de muitos, o que tem matado vidas espirituais é as pessoas acharem que a glória é para si. Isso traz o quê? Soberba, isso traz uma prepotência, isso traz uma arrogância. Vamos falar a verdade, quantos vasos de Deus, quantas mulheres, homens de Deus, que Deus usa e usa muito em dons espirituais, no louvor, na pregação, né? Infinidade de coisas na casa do Senhor, que são usados mesmo de fato. Tem gente que desempenha tarefas na igreja que é
magistral, é maravilhoso você ver algumas pessoas fazendo a obra do Senhor. Por quê? Porque é algo sem igual. Porém, muitos têm o seu coração ensoberbecidos. Acha que a glória é para si. Faz as coisas. Olha lá quantas almas que eu ganhei. Eu sou grande. Olha lá o que eu revelei para fulano de tal. Revelei a placa do carro dela, o CPF dela. Eu sou usadaço, né? Isso é perigoso. Quanta gente que está caindo no pecado. E muitas vezes vem a notícia, fulano caiu, fulano se arrebentou. E essas quedas que a gente ouve aí são frutos de soberba. A Bíblia diz assim, Deus resiste ao soberbo. A pessoa está soberba há muito tempo, daqui a pouco você escuta que ela caiu. E o cair dessa pessoa não é simplesmente o primeiro pecado dela. Ela está soberba, já não tem mais a presença do Espírito Santo de Deus, por causa da soberba, daqui a pouco vai lá. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Quer ver um abismo que tem aberto outros abismos para a vida de muitos valores e instrumentos da presença de Deus? A soberba, a prepotência, a arrogância, achar que é melhor do que os outros, né? Aconteceu isso com o rei Uzias. Uzias era... Depois de Salomão, em termos de riqueza, foi Uzias. Uzias, eu falei com uma pessoa essa semana que Uzias, ele foi um rei guerreiro, rico, próspero. Ele inventou a catadupa, né? Se você for estudar sobre a vida de Uzias, já viu aquela arma dos filmes de guerra? Coloca uma pedra, uma madeira aqui e lança a pedra lá no inimigo, matando várias pessoas, aquelas pedras grandes. O nome disso é catadupa. E a catadupa, alguns estudiosos vão dizer que Uzias inventou e é usado em filmes. Aí Uzias ficou tão rico, tão poderoso, venceu tantas guerras, que ele bateu no peito e falou assim, rapaz, eu posso entrar no templo e oferecer sacrifício. E era o ofício do sacerdote. Uzias ficou o quê? Soberbo. Não, eu sou um cara. Sou um cara. E sabe o que aconteceu com Uzias? Ficou leproso, porque mexeu onde não devia. A soberba, ela dá coragem para fazer aquilo que não é para fazer. É o que acontece com muitos. Daqui a pouco o cara está arrebentado, a irmã está arrebentada, e a gente fica triste com a queda de alguns irmãos. Mas você vai olhar, a pessoa está soberba, não fala mais com ninguém, não tira foto com ninguém, e o autor está chamando a nossa atenção, como Paulo vai falar com a igreja, a glória é somente para Deus. Amém? Conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo tempo. Pegou? Então, o crente ele vive num processo com Deus. Eu devo pedir a Deus para me fortalecer, devo pedir a Deus para fortalecer a igreja, devo pedir a Deus para fortalecer os meus irmãos. Eu devo amar e entender o intenso amor de Deus. Eu devo pedir para que Cristo, o Espírito Santo, more na minha vida, no meio da igreja, na vida dos meus irmãos. Eu devo ter um crescimento espiritual. Eu tenho que amadurecer. Crente, amadureça espiritualmente. Não seja crente menino. Moça, não seja uma crente infantil. Seja um crente maduro. Peça a Deus para amadurecer e crescer. Só que nesse processo que eu vivo de crescimento, de ter a presença de Cristo, de ter o amor de Cristo no meu coração, de ter força, de ter poder do Espírito Santo na minha vida, nesse processo, em todo momento eu devo adorar o nome do Senhor. Tributar glórias a Ele, tributar louvor a Ele. Tudo que acontece na minha vida foi Deus. Tive uma benção, foi Deus. Tive sucesso, Deus. Tive vitória, Deus. Tudo em tudo na minha vida, tribute glórias ao Senhor, porque através da sua adoração nós possamos alcançar outras vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar, eu quero orar por você nessa manhã, você que ouviu essa palavra, você que ouviu essa palavra, esse ensinamento nesta manhã, eu quero orar por você. Deus, abençoe os teus filhos. Aleluia, que estão Jesus. nos ouvindo. Deus, responda às orações. Fortaleça os teus servos, traga amor para os Muito corações obrigado, dos meu ouvintes, Deus, por esta traga palavra, por esta amadurecimento manhã. Glória a Deus. espiritual, Jesus. Tem muita gente que precisa amadurecer, meu Pai. Traga amor para os corações e que a nossa vida possa ser como instrumento de louvor para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, porque nós cremos que o Senhor é fiel e há de fazer muito mais daquilo que nós pedimos. Deus, a tua igreja necessita de ti. A tua igreja precisa de ti. E que essa palavra continue edificando, ensinando o coração da tua igreja. É o que nós pedimos no teu nome, Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê força, te dê paz, te dê alegria
porque nós dependemos do Senhor. Passa a palavra ao pastor Elias aqui nessa manhã. Amém? Meus queridos, ouvimos aí a palavra de Deus, né? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós temos muitas pessoas aqui nos assistindo, tantas que é até complicado falar o nome de todas, nós podemos falhar com alguém. Mas eu quero aqui cumprimentar o pastor Átila Ribeiro, dizer a ele que o seu nome foi mencionado aqui como um bom dominador do hebraico. Que Deus abençoe a tua vida. Cumprimentando o pastor Átila, eu quero cumprimentar os pastores, pastor Geilson Meirelles, que esteve conosco aí, pastor, está conosco, né? Pastor João, lá de Conduru, e demais pastores. É uma honra para nós quando um pastor, normalmente do nosso ministério, está atento, estudando a palavra de Deus, aprendendo alguma coisa. Nós não somos super-homem, né? Nós estamos sempre aqui aprendendo. As irmãs que estão aí ligadas, quero cumprimentar a nossa irmã Cláudia, esposa do irmão Wallace, que Deus abençoe a tua família. Cumprimentando a irmã Cláudia, a irmã Marlene Bortolo, eu cumprimento a todas as irmãs, que a irmã Ludinéia, que estiveram atentas aí, e demais irmãs que depois estarão no tempo, quando de repente tem alguém que vai acordar ainda, estará ouvindo esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Logo mais, nós teremos um grande culto presencial lá na igreja. Quero chamar sua atenção estamos passando momentos tenebrosos, quase que tendo que fechar novamente o templo. Mas se você obedecer, crente, obedeça, não é o pastor, né? Obedeça às autoridades que estão recomendando o uso da máscara. Vai para a igreja com a sua máscara. Tem crente teimoso, eu não vou colocar, mas é uma determinação, eles estão debaixo da autoridade do Senhor, para estar sentado na cadeira de autoridade, então obedeça. E nós recomendamos que você faça isso, está protegendo você e ao seu próximo e ao seu irmão. Também quero deixar aqui, eu vou cantar um hino aqui para encerrar essa escola, mas eu quero deixar aqui um convite. No nosso próximo culto doméstico, me parece que vai cair no Dia dos Namorados. Sexta-feira Sexta-feira, onde muita gente aí comemora com o seu namorado, e não estamos podendo muito sair para comer pizza, está tudo fechado para ir a restaurante. Nesse horário, à noite do nosso culto, você vai estar dentro de casa. Estamos preparando algo aqui, não de namoro. Diz alguém que namoro é carne. Alguém dizia que namoro é carne. Mas vamos preparar algo aqui sobre a conduta do cristão em relação à sua família. Vai ser um trabalho bem familiar aqui com a nossa família. Que Deus possa te abençoar. Orem, porque nas próximas escolas, aí só temos 2 para finalizar. Estaremos aí em uma das 2 trazendo alguém que vai trazer um estudo da palavra de Deus, e você possa estar atento aí ao que a Bíblia Sagrada, ao que nós temos preparado dentro da vontade de Deus. Sexta-feira nós temos uma surpresa para os casais. Então fiquem ligados, não marquem compromissos. Convide teu irmão e assista o trabalho do Senhor conosco nesse dia chamado Dia do Namorado, que nós queremos trocar para uma conduta do cristão diante a sua família. Eu vou louvar para nós encerrar este culto de adoração de escola bíblica e agradecer aqui meu filho Júnior por ter trago a palavra de Deus nesta manhã para a igreja e para aqueles alcançados por esse vídeo, em nome de Jesus. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que ele te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor
hão de intimidar teu ser. Mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás vencer. Pois não há barreiras para aquele revestido de poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além. No céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder, e vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras, não há para aqueles revestidos do poder, e vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã, cada levita, como eu já disse, cada pastor, cada criança, cada adolescente, todos os meus irmãos. Eu não posso deixar de agradecer. Eu tenho que puxar a sardinha, meus irmãos lá de Castelo, a membresia de todo o campo, a sede, congregações, os pastores, né, irmãos? Você não sabe o quanto eu fico feliz por você cuidar de nós, da nossa família, dos nossos filhos, de netos, todos. Muito obrigado por você ter orado. Você orando, você já está cuidando do seu pastor e da família dele. E os demais que estão nos ouvindo, nossos parentes, nossos irmãos, nossos amigos, que nem evangélicos são ainda, que Deus abençoe a sua vida. Eu só vou impetrar a bênção apostólica sobre a tua vida nesta manhã, e depois as pessoas que não têm essa rede social chamada Facebook, nós estaremos baixando no Instagram. Eu te peço que você compartilhe, se inscreva no nosso canal de Instagram, não, de YouTube, para que você possa conquistar outras pessoas, para que você possa compartilhar com outras pessoas para ouvirem a palavra de Deus em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz nesta manhã, e todos digam amém. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.